O hábito de ler o jornal, o hábito diário, o jornal impresso, hein? Mas esse hábito já está acoplado a um outro, o hábito de ver o jornal pela internet. Por que estou falando hoje de jornal, de internet? O impresso ou virtual? Porque a dialogadora de hoje é uma jornalista. Ela é assistente social, mas ela é jornalista há 30 anos. E jornalismo, não do jornalismo impresso, do jornalismo da televisão. Ela que já foi da TV Cidade, que já foi da nossa TV Canal 5 e hoje volta ao Canal 5 para coordenar exatamente o departamento de jornalismo da nossa ex-televisão educativa e hoje TV Ceará. Eu me refiro à dialogadora de hoje, a jornalista Lena Ximenes. Está aqui ela. Nossa, que maravilha. Bem? Muito obrigada por esse convite. Olha, Lena. Honrada. Lena, jornal, e jornal impresso, e jornal de televisão. Quer dizer, o jornalismo, o suporte mudou e o jornalismo mudou também? A gente tem que mudar, a gente tem que se metaforsear, né? Fazer a metamorfose. Metamorfose, Olha outro objeto. Um Você sabe que os objetos que o convidado traz são pontos de partida para o encontro. Ela me trouxe um jornal e me trouxe o livro Metamorfose. O que tem a ver, então, o jornal com a metamorfose? Tem a ver sim, porque eu me sinto nessa metamorfose. Coincidentemente, eu li esse livro por estes dias, Ricardo, e eu fiquei vendo que eu fui me transmutando, né, ao longo da vida. A gente acaba pegando esses temas que trazem a filosofia para pensar a própria vida, né, fazer as nossas análises próprias, né. Então, assim, 30 anos de jornalismo, eu comecei na TV, você está me trazendo para o vídeo 16 anos depois que eu dei uma parada, né? Porque eu fiz um círculo. Você foi repórter de televisão? De televisão. Eu comecei como repórter de televisão. Embora a sua formação seja de jornalismo? Sim, eu fui impresso. Formada pela Universidade Federal do Ceará. Com jornalismo impresso. Com jornalismo impresso. E amo o impresso. Amo, eu também tenho, eu preciso acordar e pegar o meu jornal. Eu gosto de sujar os dedos. Do cheiro. Eu gosto do cheiro. Tem uma relação táctil, não é? Tenho sim. Os jornalistas de hoje não têm mais, sabia? Sabia disso? Porque estão acostumados aqui. Isso. Eu peguei alguns... Quando eu saí da TV e fui fazer assessoria de imprensa, na minha equipe chegaram jornalistas, né, mais jovens. E então eles falavam, eu não gosto de pegar, eu tenho alergia, é ruim, suja os dedos. Eu achava aquilo tão estranho para mim, que não era um jornalista, porque eu tenho dificuldade de fazer essa virada. E como é que você fez essa virada, essa metamorfose, tendo sido formada pelo jornalismo impresso e migrar para a televisão, para o jornalismo, para o telejornalismo? Pronto, para o telejornalismo. Na nossa época não havia essa formação dentro da universidade, então a gente ia com muito do que a gente aprendia no rádio. E eu fui estagiária da rádio universitária, então eu tive contato com aquele texto telegráfico, com corte, né, das frases, com a linguagem mais falada, né? E então, assim, não tive muita dificuldade, né? E assim, eu sempre fui muito ligada à imagem. Eu me lembro que pequenininha, naquela época que ainda haviam poucos aparelhos de TV, eu já me esforçava bastante para ver TV, ou na TV pública, na pracinha da cidade, lá onde eu morava, Heriotaba, ou na casa do vizinho, né, que podia ter uma TV. Eu lembro que eu decorava os comerciais, porque naquela época eram poucos comerciais, né? E eles tinham uma sequência e eu ficava decorando e repetindo aquilo. Então, assim, a TV me fascinou, né? Ela nasceu ali comigo na década de 60, né? Eu nasci em 65. Então, assim, ela meio que me ganhou. A televisão no Ceará é de 60. A televisão no Ceará é de 60. É de 50. Sim, de 50. Pronto, no Ceará, exatamente. Mas, eu digo, você então acha que, considerando essa tridimensionalidade do jornalismo impresso, televisivo e virtual, qual seria o papel de cada um deles? Você acha que
O fato de aparecer o jornal como uma opção virtual redimensionou o papel do jornalismo impresso para ser uma coisa mais de na reflexão, verdade, de artigo, pois é. menos de notícia? Eu tenho que te confessar que eu tenho uma certa resistência. É uma resistência natural minha, né? Então, a tecnologia. A tecnologia. A tecnologia. Tecnofóbica. Tenho. Já levei muitos pitos, viu? Por conta disso. Já levei um pito da nossa mestre maior, a professora dizia assim. Eu lembro que eu fui fazer uma matéria na casa dela, eu trabalhava, estava na Jangadeiro, e eu fui ver com ela, era um quadro, né? Pro programa que eu fazia com a Maísa Vasconcelos, o Na Boca do Povo. E a professora estava lá editando num computador, que ainda era uma novidade também na época. Eu peguei a transição, quando a gente saiu da Olivetti e foi para o computador. Eu lembro que a TV pagou um curso, né, para a gente, o curso de computação, né, porque ia fazer a virada. E eu, naquela resistência, eu digo, professora, eu tenho muita dificuldade. Quando levaram as máquinas de computador para a redação, eu exigi que a minha Olivetti ficasse lá, porque eu queria bater o meu texto. Ela olhou para mim e disse, minha filha, você é uma jornalista. Uma jornalista é uma pessoa do seu tempo. Então, eu levei um pito da professora a dizer assim, mas não me corrigi. Eu devo confessar que até hoje eu tenho uma dependência do impresso. Eu leio no impresso. Você lê no impresso? Eu leio no impresso. E você acha, então, que o papel do impresso já não é mais o furo? Porque o furo vai ser dado aqui, ou pelo rádio, ou pela televisão. O furo está aí, é? Pois é, o furo está aí. O jornalismo, então, é um jornalismo de perfuração, digamos. De perfuração. E aí você pode me perguntar, como é que eu faço, né, para então pegar os furos? Aí eu vou para os grupos de colegas, jornalistas, WhatsApp, e lá a gente compartilha muita E aqui você espera, então, mais um jornalismo Eu espero. A minha segurança, analítico. Algo mais de análise. De análise. Eu acho, inclusive, que o jornalismo, ele precisa cada dia mais ser analítico, fazer análise. Foi uma das primeiras coisas que eu implantei nessa coordenação do jornalismo aqui da TV Ceará, foi criar um quadro para analisar. O nosso quadro se chama Análise de Fato, né? É isso, pelo menos o tema mais quente da semana. A gente está trazendo ao vivo para o Telejornal da TVC uma pessoa que vai analisar o fato. Escolhe um fato do dia. Escolhe um fato da semana e faz uma análise. E traz uma pessoa para fazer uma reflexão, uma análise em cima. Acho que a gente precisa desse suporte. Sair do factual, digamos, né? E além do factual. E além, né? Para a gente ter uma segurança mesmo no que diz, para a gente ter outra perspectiva, ou uma perspectiva mais ampliada, que tem uma linha do tempo. Inclusive, eu nem gosto, eu digo para os meninos, a gente não está aqui, o nosso quadro, a análise de fato, não é para trazer o quente, a manchete do dia, não. Eu até prefiro que a gente tenha uma certa distância dele, para ele vir com uma análise mais estendida, depois que muita gente já falou, muita gente já foi ouvida, porque eu tenho muito medo dos fake news, sabe? De estar passando uma informação, uma coisa que não é verdade, isso me horroriza. Aí sim eu diria que isso é uma coisa kafkiana, né? Kafkiana, né? É o outro objeto. Kafkiana. Que é uma coisa. Eu tenho medo, eu tenho trouxe. Terror, eu tenho horror do Você fake. dizia que passou, então, por uma metamorfose do jornalismo impresso para o jornalismo da televisão, e da televisão, você disse que tem uma outra dimensão, que é a propósito de ter trazido esse livro, o do Kafka. Uma outra dimensão para analisar aqui, para se trazer aqui. Essa história da metamorfose, né? Ela tem uma questão pessoal, né? Que eu digo, eu fiquei refletindo, eu acho que eu era um inseto. Eu fiz
a transformação foi ao contrário do que aconteceu com o Gregor Samsa. Que é o né? personagem que é o principal personagem. do romance Metamorfose. Ele era um humano que se transformou num inseto. Eu acho que eu era um inseto que me transformei num humano assim. Explique-se, Lena Ximenes, como é que eu estou agora, pela primeira vez no programa, tendo uma dialogadora que era um inseto. Eu acho que eu era um inseto. Como é isso? Explique-se. Então, eu acho que eu fui uma criança doente, mimada, chata, às vezes, vou te confessar uma coisa, racista, sabe, de umas histórias que me contaram. E como eu era doente, eu ficava presa dentro de casa. Então, o Gregor, quando ele se transformou num inseto, ele teve que se confinar ao quarto, né? Porque ele não podia se mostrar, porque ele assustava as pessoas. No meu caso, eu não podia ir para o sol quente, porque eu adoecia, eu tinha crise de asma. Eu não podia ir para a chuva, porque eu ia ficar doente, porque a frieza, eu não podia tomar gelado, eu não podia ir para o banho de riacho. Isso você acha, então, que desumanizou você, não é? Esse isolamento. Na verdade. Esse isolamento. Essa questão filosófica é vista aí, né, na Metamorfose de Kafka. Na verdade, não é desumanizado, mas é preso. Você continua humano, mais preso num casulo. Sei. Ou separado. Não é porque você próprio disse, eu era um inseto. Não, era um inseto. Então, eu me sentia presa. Como se não fosse humana. Então, né, ali. E depois eu me tornei uma adolescente insegura, muito insegura. E depois, então, quando eu fui jogada no mundo, né, por vários motivos, né? Que eu fui jogada no mundo, então eu fui me metaforzeando numa pessoa humana, até bacana, gente boa. Engraçado, interessante isso, porque você que está relatando uma experiência de infância e de adolescência isolada, chegando até a fazer a metáfora de que era um inseto e não um ser humano, porque não tinha relação com o social, apesar disso, e contraditoriamente a isso, você se transforma numa pessoa do social, porque vai escolher exatamente uma profissão que exige contato interpessoal, então, social, que é comunicação social. Veja, você é formada em comunicação social. Isso. É o desafio de romper, né, o casulo. Os limites. Né, os limites. Mas você acha também que hoje... Mas também esse momento talvez tenha me servido para refletir, né? Que lindo, né? Eu sei. Né? Essa coisa da dor, né? É porque aí ele tem o viés filosófico dele, que eu trouxe para o meu viés filosófico, né? Ao ler o livro, que eu achei fantástico, porque eu nunca havia lido Kafka. Lena, e há hoje também no jornalismo, por causa da internet, também um certo casulo. O jornalismo hoje que trabalha sem precisar sair, sem precisar fazer apuração na rua, sem poder, porque recebe informações em casa. Estou querendo encontrar ligações com isso, contradições com isso. O jornalismo que exigiria, na sua próprio nascimento, essa ideia de estar na rua, de estar com o outro, hoje se confina também a um espaço isolado, não? O espaço das redes, das né? Redes. A coisa da internet. Então, entrevista por telefone, ou entrevista por e-mail, entrevista por WhatsApp. Mas na TV a gente ainda tem que mandar o repórter para a rua. Tem que mandar o repórter. O repórter tem que ir para a rua. E eu digo para eles, eu venho numa pendenga, né, com a minha equipe, porque às vezes eles querem muita coisa mastigadinha naquela pauta que a gente manda. E eu digo, não, olha, vá para a rua, sinta a sua pauta, cheire a sua pauta. Olhe no olho, né? Para o seu entrevistado. Olhe no olho, porque... Sinta o sofrimento por aqui dele. Você não é? Isso. Olha, ou quando olha intermediado por uma câmera. Eu não gosto, eu acho que essa geração está numa bolha e eu vejo os nossos filhos numa bolha, de uma maneira geral, para tudo, para namorar, para se relacionar, para tudo. A gente precisa. Tanto que essa minha história, eu me aproveito, né, dessa fama de ter tecnofobia, de tecnofóbica, então, se a pessoa me manda uma mensagem, eu digo, não, vamos nos encontrar, vem me dar um abraço, eu quero conversar, vamos tomar uma cerveja gelada, né? Vamos fazer alguma coisa junto, vamos tomar um banho de mar, vamos caminhar na praia. Eu fico exigindo isso dos amigos, né, que acham que as redes, o Face, enfim, resolvem.
com profissionais, com os profissionais acontece isso, com os profissionais de jornalismo acontece isso, mas graças a Deus na TV os meninos ainda têm que ir para a rua e ter contato com o seu entrevistado e com a sua pauta e sentir o cheiro e sentir a dor da pessoa mais perto ou a alegria quando vai pautar uma peça de teatro, né? Então traz essa emoção. Eu E é acho interessante que porque você faz essa nada análise a partir de uma biografia sua, de uma pessoa recolhida na infância e na adolescência, e que, para compensar, foi para uma área de extrema comunicação interpessoal, fiz física. essa metamorfose. Essa Então, metamorfose. assim, fiz, sim, eu Essa era metamorfose. essa pessoa, essa menina contida, do colégio de freiras, estudiosa, era que se comportava bem na missa, cumpria os ritos, né? Porque então tinha as freiras e tinha o padre, eu sou a caçula eu sou a nona de uma família de 10, então irmãs mais velhas que tinham idade de ser minha mãe, que eu era aquela boneca, né? Sim, Quase a boneca das irmãs. Era, a boneca das irmãs. Então, assim, eu fui criada estava nesse casulo, né? Muito protegida. Uhum. E eu me considerava, acho que Virou foi uma criança. crisálida Fui e agora uma borboleta. Não é verdade? Então, um ser humano, né? Um ser humano capaz de sentir a dor do outro. Não sei, eu acho que eu fiz uma boa transformação, sabe? Eu acho uma boa metamorfose. Eu fiz uma boa metamorfose. Estamos e aqui, consegui então, chegar perto das pessoas, né? Do real, do com humano. a kafkiana, com a kafkiana Lena Ximenes, a jornalista, que hoje é coordenadora da política, digamos, de comunicação, de jornalismo do nosso canal 5. E Lena, tem aqui uma coisa que a gente podia fazer uma relação com isso tudo que você está dizendo. Veja, você me trouxe um desenho. São seus filhos, não é? Mãe, Sim, pai, família. a sua família, não é? E a sua família é uma família que tem a ver também com essa história, está nesse contexto da relação com o outro, do isolamento. Eu queria que você explicasse por quê. Isso. Explicasse por quê. O que tem a ver, digamos, a tua vida de infância e de adolescência com esse fato de ter esta família específica? Então, esta família precisa ela precisa exercitar esse contato. Porque os meus 3 filhos têm diagnóstico de TEA, né, que eles chamam o transtorno do espectro autista. Os 3. Os 3 filhos. Eu tive 3 filhos, os 3 têm o mesmo diagnóstico. E o autismo tem essa ideia Ela tem essa coisa do casulo, de se fechar. A dificuldade de relação com o outro. Interpessoal. De se relacionar com o outro, de falar com o outro, de tocar o outro. Você percebe, então, que tudo tem tudo a ver com a sua biografia. Sim. Que você, de novo, ao constituir uma família, se deparou com este fato. Isso. Com o fato de estar ou não em sociedade, né? Isso, essa necessidade de trazer esses meninos para o mundo, para esse mundo real, que toca, que pega, né? Que precisa se transformar para encontrar o seu lugar no mundo. Então, esse desenho é da Marina, né? A Marina é a do meio e ela é formada em design gráfico, ela tem muita força para romper esse casulo dela. Né? Ela se expressa muito pelo desenho, então ela desenha vigorosamente e produz vigorosamente e quer sair, quer ganhar o mundo, ela quer viajar. Vinícius, Marina e o George. E o George, ele tá o maiorzão aí nessa foto, mas ele é o mais novo, né? Então essa coisa já me doeu e já me transformou, né? Porque você ter contato para qualquer mãe, obviamente, você ter um diagnóstico para um filho é uma coisa dolorosa. Eu nunca tratei essa coisa como assim, ai, meu Deus, aquela coisa romântica, o meu filho foi um anjo, veio com esse defeitinho. Não, eu não gosto de romantizar isso. Eu encaro com muita realidade o transtorno deles e estimulo muito essa saída, né, desse casulo.
eu estimulo essa força para encontrar o seu lugar no mundo, né, para ter o ativismo, que inclusive essa é uma bandeira hoje dos autistas, das pessoas com Down, eles serem os ativistas da própria história e do próprio transtorno. Eles não querem mais, por exemplo, ninguém falando do transtorno deles. Eles querem ter o lugar de fala. Né? Então, eu estou aqui hoje também defendendo essa bandeira, porque eu tenho os 3 filhos, eu acompanho muitas histórias e eu acho que é bacana. E há uma ascendência, quer dizer, há uma ascendência não, há um desenho ascendente em relação a essa sociabilização? Sim, hoje em dia os profissionais, a escola, nós já temos leis, né? Já tem uma lei específica para eles, uma lei que por exemplo, obriga as escolas a recebê-los, obriga as escolas a darem o suporte, né? Então, a serem avaliados de uma forma diferente, né? Então, assim... Que idade eles têm? 23, o Vinícius, que é o mais velho, a Marina, 21 e o Jorge, 16. Então, aí na adolescência, adulto, pré-adolescente, né? Aliás, o Jorge já saiu da pré-adolescência, né? Ele me ensina isso. Eu já saí, mãe, da pré-adolescência. Ele já está na adolescência. Ele já está na adolescência, com 16 anos. E então, eles me trazem também muitas das dores deles. E eu brinco, viu? Eu digo que a minha terapia, então, é o trabalho. É a TV, né? A história do meu ciclo. Linda isso, não é? Não é? Uma pessoa tão marcada por esse isolamento, por essa palavra que você tem repetido tanto aqui, casulo, não é? Uhum. E, no entanto, tem uma profissão que é exatamente o rompimento desse casulo, não é? Isso. E uma missão como mãe também de rompimento com esse casulo. Sim. Que coisa, não? Sim. Sim, a vida faz isso, né? A vida te colocando é sempre, uma coisa fantástica, né? Te colocando sempre nesse impasse entre o isolamento, entre a individualidade, a subjetividade e a intersubjetividade, né? A relação com o outro. Sim, talvez por isso que hoje eu queira tanto, né? Que inclusive esses meninos daqui, essa equipe que forma agora comigo esse jornalismo. Eu digo, ontem mesmo eu estava num embate com uma das repórteres, linda, maravilhosa, Camila. Eu digo, olha, veja a pauta, entre no clima. Assim, tá química do amor. Eu queria que ela fizesse uma matéria sobre o Dia dos Namorados. E então eu queria que ela se envolvesse. Ela, olha, mas tem que ser uma coisa mais técnica. Eu preciso de um profissional. Precisa não. O amor não precisa disso. O amor é química. Vai lá. Você acha, então, sente, que o jornalismo... escuta o povo. Você acha, então, que esse enfoque, essa pegada, esse prisma mais humano do jornalismo está na contramão, digamos, desse jornalismo convencional do mundo das da era redes, das redes, né? Das redes, pois onde você precisa de um especialista, onde você precisa, e se exige uma certa isenção do jornalista. Eu acho que tudo bem, está certo. A gente tem que ouvir realmente alguns especialistas. A gente trabalha, mas tem hora que é o povo, é a palavra, são as histórias do nosso povo. Eu digo, então bota na boca do povo. O que é amor, o que é namorar, o que é crush, o que é, sei lá. Deixa o povo falar, né? O povo precisa falar. A gente precisa falar, né? A gente precisa externar. E essas coisas precisam ser conversadas e analisadas e refletidas. Eu estou fascinado aqui pelas contradições. Eu que sou fascinado pela dialética, com as contradições aqui lindas, as polarizações da Lena Ximenes. Porque, veja, ela tem uma formação em comunicação social e em assistência social. Serviço social. Duas, em serviço social. Então. Assistência social, né? E já exerci todas. Pois é. São duas atividades que precisam de gente, precisam estar no meio do povo, na boca do povo, com as pessoas, de toque, de olhar, de interpessoalidade. Foi assim, tipo, eu ainda estava na faculdade quando eu fui para a rua eu nunca uma havia... necessidade existencial sua de comunicação com o outro. Sim, quando eu fui para o mundo, né, que eu saí de Heriotaba, que eu saí debaixo da asa da mãe, aquela mãe, né, protetora, que cuidava daquela menina doentinha, asmática, magricela,
chorona, dengosa, mimada. Então, que bom que eu vim para 2 cursos de humanas, né? Eu estudar muita filosofia, muito sociologia, muito psicologia, muito antropologia. Só falta agora ter casado com um médico pneumologista. Não é o caso. Não é o caso. Intensivista. É médico. É né? médico, mas não é um pneumologista para cuidar da asma nem da... Não. Mas é engraçado que minha mãe Nem das dizia, alergias. essa menina é tão doente que eu acho que ela tem que casar com um médico. Depois dizem que palavra de mãe, hein? E é verdade, casou com um médico. Foi, né? Assim... E qual é a especialidade do médico? Intensivista, ele é especial, ele só faz UTI. 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 Um homem que é um grande intelectual. Eu brinco lá que, na verdade, o intelectual lá de casa é o Vinícius, né? Eu sou a jornalista. E cada um deles tem que profissão? Não digo o menor da adolescente. Não, eles só estudam. O mais velho está estudando filosofia. Filosofia. Vinícius estuda filosofia. A Marina já formou em design gráfico. Design gráfico. Ela é mais... E o Jorge está no ensino médio. E você trouxe, então, este objeto da família para tratar do tema do autismo. Sim, também, né? Eu acho que eles estão nesse ativismo, eles querem esse lugar de fala, eles estão sentindo essa necessidade. Outro dia eu levei a Marina para... Ela foi convidada para participar de uma mesa, né? No dia, acho que era o Dia Mundial do Autismo. Ela foi convidada para participar de uma mesa. Então eu vi, e eles estão nesse movimento, né? Eles querem o ativismo, eles querem o lugar de fala. Eles querem falar. Eles querem o lugar de falar fala. Dele por Eles não querem... mesmos. Isso, eles querem o lugar de fala deles. Que ninguém mais fale por eles. É isso aí. E achei bacana, não tinha só a Marina, era um debate que havia mais outros autistas que foram para a mesa e que falaram. Então, eu achei bacana, eu acho que é isso, eles têm que sair desse casulo, acho importante. Você acha que eles estão num processo, digo eles, os autistas, num processo, nos seus diversos níveis, num processo de sociabilização, a caminho de... Isso, acho que os profissionais estão também comprando essa ideia, né? Os psicólogos, os psiquiatras, todos os que formam a rede de apoio, né? Porque quando você tem filhos especiais, você precisa de uma rede de apoio muito grande. Se fosse citar aqui, então você sempre está precisando dessa rede de apoio, né? Eles trazem comorbidades, às vezes toques severos, depressão, né? Tem ansiedade, muita ansiedade, mas no caso da TEA mesmo, né? Que é o transtorno do espectro autista. Mas, e as outras, todas têm, todas. Então, assim, muitos profissionais precisam estar juntos, mas não falando por eles, é isso que eles querem. Né? Na hora de discutir, na hora de falar, eles querem falar. Esse é bacana, esse ativismo muito legal. Bonito, muito bonito. Nós temos, então, a nossa dialogadora de hoje. Vocês estão vendo, ela é jornalista, ela é formada em serviço social e é uma ativista também, porque tem na família casos de autismo e é uma ativista, portanto, dessa reivindicação dos autistas de ter o seu lugar de fala, de poder falar de si mesmo e não delegar a ninguém esse poder. Mas no próximo segmento nós vamos continuar conversando com a diretora de jornalismo aqui da nossa casa da TV Educativa, a TV Ceará, Canal 5, a Lena Ximenes, porque ela vai nos colocar o que a partir dos objetos, que tema? Ela me trouxe um DVD do Vento Levou, o famoso filme. No próximo segmento.